Fala pessoal do canal, estou aqui num lugar belíssimo, no meio da natureza, um lugar lindo. E nesta tarde de domingo, eu queria trazer aqui uma reflexão da palavra do Senhor, que está aqui em Mateus 16, a partir do verso 13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos. Quem as pessoas dizem que eu sou? Que o Filho do Homem é? Jesus falando. E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou ou perguntou aos discípulos: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E esta pergunta de Jesus, ela serve muito para reflexão. Quem é Jesus para você? Será que Jesus é apenas um ser onde você está precisando de algo, vai até ele e pede? Será que Jesus é aquele que você só procura ele na dificuldade? Será que Jesus é aquele que você só procura na doença? Quem é Jesus para você? Como você tem visto o Cristo, o Filho do Deus vivo? Assim como Pedro falou. Essa revelação não veio do próprio Pedro, mas do Pai Celestial que está nos céus. Quem é Jesus para você? Jesus é um Deus vingativo que pune os seus filhos quando pecam? Será que Jesus é apenas amor, que aceita tudo e todos? Quem é Jesus para você? Sabe, as Escrituras mostram um Deus amoroso, bondoso, misericordioso, aquele que levanta o homem quando ele cai, aquele que julga, mas julga com amor, com bondade, com misericórdia. Dizem por aí que Jesus é um Deus cruel, um Deus que não ama e pune aqueles que erram com ele. Mas será que a Bíblia mostra esse Jesus punitivo ou com falta de misericórdia? Por outro lado, muitos olham para Jesus como um Deus de amor e que não requer nada dos seus filhos, nenhum tipo de obediência. Um Jesus que aceita tudo e todos. Jesus certa vez falou para os seus discípulos: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus, ele nos aceita de qualquer jeito que você vá até ele. Ele aceita. Ele quer você perto dele. Mas esse mesmo que dá essa instrução e nos recebe dessa mesma forma, é aquele que também diz que nós devemos ser novas criaturas. Jesus aceita a gente como a gente está, mas ele não aceita a gente de qualquer jeito. Para isso, tem que haver uma mudança de vida. Então, é dessa forma que a Bíblia apresenta esse Deus. Um Deus de amor, de misericórdia, de bondade, mas também é um Deus que julga. É um Deus que quer a mudança. É um Deus que quer seus filhos obedientes. Esse é o Deus da Bíblia. Infelizmente, o Deus da Bíblia tem sido mal interpretado ao longo da história. E há muitos extremos, como um Deus que aceita tudo ou um Deus que pune por qualquer coisa. E não é assim que Deus
é apresentado nas Escrituras. As Escrituras mostram um Deus misericordioso, um Deus de amor, um Deus de bondade, mas também um Deus que não aceita qualquer coisa. Assim como ele fez com a oferta de Abel e Caim. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque Caim quis trazer a sua oferta de qualquer forma, de qualquer maneira, e não da forma que Deus pediu. E por isso que Abel foi aceito, pois Abel, ele, além de ter um bom coração de trazer a oferta para Deus, ele trouxe conforme a vontade do Senhor. E você? Como tem, como você tem mostrado para Deus o ser dele? Como você tem mostrado para as pessoas quem é Deus? Quem é Jesus para você? Isso é uma boa pergunta para a nossa reflexão. Quem é Jesus para você? O que ele requer de nós? Será que eu posso fazer tudo o que eu quiser da minha vida? Posso. Mas será que ele nos aceitará da forma que a gente quer viver? Às vezes nós queremos que Deus seja o centro da nossa vida, mas esse centro ele não requer nenhum tipo de mudança e a gente quer encaixar Deus na nossa vida da forma que a gente quer, né? E não da forma que ele requer de nós, da forma que ele apresenta nas Escrituras. Pois quando a gente tenta viver de acordo com as Escrituras, as coisas ficam difíceis, as coisas não ficam muito agradáveis, né? Porque a gente tem que renegar ou deixar de lado diversas coisas. Por isso que muitas vezes a gente não segue as Escrituras. A gente quer viver da forma que a gente quer e mesmo assim a gente quer que Deus se enquadre nesse estilo de vida, né? Então, com essas palavras, com essa reflexão, fica a pergunta para você: quem é Jesus para você? É da forma que você quer, que você pensa e que ele se enquadre no seu estilo de vida? Ou você quer que Jesus seja um Deus conforme o Deus das Escrituras, que ele pede mudança, pede que você carregue sua própria cruz e siga ele? Fica aí para você. Quem é Jesus para você? Forte abraço.